Ok. Então, boa noite. Boa noite. Os encarnados aqui estão meio dormindo. Olha que o tema aqui é ano novo, viu? Vamos esquentar as baterias, né? Então, vamos iniciar esse trabalho com nossos avisos, né? A nossa casa espírita, né? Ela tem os trabalhos online e os trabalhos presencial. Nossos trabalhos online, ele tem os estudos de segunda, que é o estudo das ervas, temos terça-feira, que é o estudo de Joana de Ângela, quarta-feira nós temos os estudos, que na verdade é o atendimento fraterno, né? Que o atendimento fraterno ele também acontece na segunda e na terça, na quarta. Na quinta-feira, o nosso atendimento fraterno é presencial, começa às 5 horas da tarde. Em seguida, nós temos o estudo do livro dos Espíritos, que começa às 6 horas, que vai de 6 às 6h40. E logo em seguida, temos a doutrinária, a nossa palestra pública. Na sexta-feira, nós voltamos novamente com o Evangelho, e esse Evangelho acontece também às 3 horas da tarde, né? Que é o trabalho que a gente faz na semana. E 5 horas da tarde, nós temos o estudo da mediunidade. É um trabalho que vem desenvolvendo uma turma nova que faz parte aí do estudo da mediunidade. No sábado, é outro trabalho presencial, que começa também no atendimento fraterno, às 3 horas da tarde. E em seguida também com a palestra pública, né? Bom, no terceiro domingo de cada mês, nós temos um trabalho que é a Sopa Fraterna, onde eu convido a todos a participar desse trabalho, que é magnífico. A confecção da sopa aqui na casa, às 13 horas, e logo em seguida, às 16 horas, é distribuída aqui para a comunidade ao redor aqui da casa. Então, é uma alegria, né, que todos possam compartilhar das atividades da nossa casa. Vamos fazer aqui uma leitura de harmonização do livro Vigiai e Orai. Abri aqui em Criar a Oportunidade. Ele diz: esquematiza as tuas prioridades e não deixe para depois as coisas essenciais. Não absorva todo o tempo com questões sem relevância para a tua felicidade. Coisas e objetos não são mais importantes do que as pessoas. Problemas materiais que representam mais ou menos dinheiro para o teu bolso podem ser adiados. Nada é mais importante do que o investimento da paz. Sacrifica os teus interesses imediatos aos que te proporcionará a alegria duradoura. Os que te amam carecem mais de tua presença do que do teu talão de cheque. As tuas dádivas moedadas nunca substituirão o carinho que deve para os teus. Aprende a criar oportunidade de estar com os que te alimentam o espírito e se constitui no teu ponto de referência na moral na tua vida. E com esta leitura vamos levar o pensamento a Deus, vamos agradecer ao Divino Jesus por mais um ano, por mais uma oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, para darmos assim a continuidade de evangelizar através dos ensinamentos que Jesus nos deu. Vamos agradecer assim a espiritualidade amiga, o mentor espiritual desta casa, irmão Felinto, está sempre nos mostrando o caminho certo. E assim pedimos, Jesus, para que a noite de hoje seja
esclarecedora, que o nosso irmão Igor possa nos trazer, na sua fala, as palavras certas para que possamos, assim, estarmos cientes do nosso compromisso. E o seu trabalho de hoje é Ano Novo e compromissos novos. E assim, Jesus, permita que possamos dar por iniciado as atividades desta noite. E passo a palavra para o nosso irmão Igor. Tá ótimo. Boa noite. Pedir permissão a vocês aqui que por conta da filmagem vou permanecer sentado, mas aqui como mandar a gente vai. Se precisar que a gente levante. É um prazer estar junto com vocês novamente, quem nos assiste online. E agradecendo sempre a oportunidade de sermos acolhidos, sermos convidados para essa casa querida, que nos oferta sempre muito amor, muito carinho, muito respeito. E nada melhor a gente começar um ano novo, não só com expectativas, com promessas, né? Mas recebendo e renovando esses nossos laços, mas acima de tudo nos preocupando um pouquinho conosco. É interessante a gente observar, e eu brinco muito com minha esposa, como nós, quando vamos chegando no final do ano, a gente começa. Compromisso do verão, né? A gente quer fazer o corpo para ficar bom, bonito, para vestir a roupa boa para o ano novo, a roupa boa para o Natal. Agora tem as lojas online que a gente compra roupa, né? Tinha uma que eu descobri que o nome nem era chinês, é inglês, é porque estava junto, que era Shai, não é Shai, é Shein, a mulher me corrigiu e eu chamava, pensando que era chinesa, né? Então a gente faz todo um compromisso e uma preparação do ponto de vista material. A gente se organiza para a chegada desse ano novo, para essa chegada do Natal, faz compromisso para o ano que vem de todas as formas. Eu vou gastar tanto, meu cartão, a fatura de janeiro vai estar ótimo, eu não vou gastar muito. Mas a gente precisa pensar que, para além do material, existe uma preparação espiritual que nós precisamos fazer. Por que a gente fala isso? Primeiro, porque existe uma regra divina que ela é irrevogável. Ela é melhor do que segurança de festa de 15 anos. E segurança de festa de 15 anos, ele faz a checagem do bilhete que é pessoal e intransferível, mas ele não sabe se foi a pessoa que recebeu ou não. Na lei divina, a gente herda somente de nós mesmos. Nós não vamos herdar de ninguém mais. Então, como é que eu vou querer que um ano meu seja bom, mas eu quero que mude a meu pai, a minha mãe, o meu irmão, é meu tio, é meu filho, são os meus vizinhos, é o governo, é etc., é o planeta que tem que mudar, mas eu não paro para olhar para dentro de mim. Aqui nós precisamos também pensar que nós somos seres em constante transformação. E isso está presente na natureza. É uma lei da natureza. Ciclos de destruição e ciclos de crescimento, de renovação. Tem hora que as coisas vão, tem hora que as coisas vêm. E nós precisamos entender isso. Porque está lá, por exemplo, no Velho Testamento. Há o tempo certo de plantar, o tempo certo de colher, o tempo certo de sorrir e o tempo certo de morrer. E nós precisamos compreender que na nossa jornada, ao estarmos aqui encarnados, a lei não vai mudar só por conta da gente. Lembro muito, porque fica mais marcado do que no livro, a fala do ator, né, o Goulart, que ele faz o ministro do esclarecimento do André Luiz no livro Nosso Lar, quando ele diz: as grandes chagas da humanidade são o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Porque nós não conseguimos, quando temos essas três chagas, olhar ao nosso redor. Nós nos achamos autossuficientes e nós não vemos necessidade de melhorar. São três pontos que levam às nossas ruínas morais. Portanto, quando nós temos acesso ao conhecimento que a doutrina espírita nos coloca, nós precisamos começar a refletir
sobre o que tem nos levado à nossa ruína, ao que tem que ser trabalhado em cada um de nós. Porque uma garantia é certa, e se eu volto, me permita contar esse segredo, que às vezes frustra algumas pessoas, né? Nenhum de nós que aqui está é espírito puro, né? Nenhum de nós que aqui está não tem necessidade mais de reencarnar. Todos nós temos ainda compromissos a serem resolvidos. Nós não desencarnamos ainda, não. A gente ainda está aqui. Então, precisamos pensar aqui o que nós vamos fazer. E aqui eu queria trazer uma reflexão que hoje a filosofia moderna já nos traz como entendimento, mas que já está presente de outras formas dentro do Evangelho de Jesus e que o Espiritismo já coloca. São três perspectivas que nós precisamos olhar a estrutura das coisas e assim nós vamos fazer a analogia para a estrutura do Espírito. Existe na nossa estrutura material as coisas que são frágeis, né? Quando nós observamos uma caixa, uma mala, a gente está conversando sobre viagem, né? Quem vai viajar, que vai trazer, às vezes, uma porcelana, um perfume, alguma coisa que seja frágil, pede para colocar um adesivo. Quando a gente observa um adesivo como aquele, o que é que nós entendemos de pronto? Que a gente tem que ter cuidado ao manejar. Porque se a gente manejar de maneira diferente, a gente pode quebrar, a gente pode acabar com aquele presente. Aqui, nós precisamos ponderar que existem pessoas que se enxergam como espíritos frágeis, espíritos frágeis. Só que isso não existe para o espírito. Não há essa fragilidade espiritual. Por que a gente fala assim? Porque tem pessoas que começam a imaginar que elas precisam estar isoladas de tudo, para que elas não sofram com os problemas. Senhor, me afastai do indivíduo, que é ele que me causa raiva. Senhor, me afasta dos problemas para que os problemas não apareçam na minha vida. Esse problema que aparece, se é o marido que aparece, se é o filho, se é a esposa. Ah, eu me zanguei porque minha esposa que veio em casa hoje chegou atrasada. A culpa é sempre o outro. Mas isso não existe. Essa terceirização de responsabilidade, ela não pode ser colocada. A segunda perspectiva é a perspectiva do robusto. O robusto ele já é melhor do que o frágil. Ele já pode ser manuseado de uma certa forma, mas ele não vai mudar nada. Ele nem vai quebrar e nem vai melhorar. Ele vai permanecer. Esse eu costumo dizer que são aquelas famosas Gabrielas. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. O mundo que se adapte a como eu sou. Geralmente são pessoas que se rotulam de personalidade forte. Vocês devem conhecer alguma pessoa que se diz, não é porque eu tenho personalidade forte. São as Gabrielas, são os robustos, que criam defesas psíquicas para vencer o mundo e enxergam muitas vezes na agressividade, na impulsividade, na falta de controle. E aí surge aquela desculpa, né? Que a melhor defesa é o ataque, que as pessoas se prendem através disso. Mas que isso não é a linguagem que o Espiritismo e que nós, como espíritos, vamos ter que fazer. Aqui entra a terceira perspectiva. A terceira perspectiva que nós vamos trabalhar hoje é a perspectiva do antifrágil. E por que antifrágil? Né? Há um filósofo de origem libanesa, o Taleb, que ele traz esse conceito, mas que ele já está presente na natureza e nós vamos observar. Ele só traz o termo, porque nos faltava uma denominação. E muitas vezes a gente confundia o robusto com o oposto do frágil. E não é. O frágil é aquele que eu manuseio e quebra. O antifrágil é o que é manuseado e ele se melhora, ele se aperfeiçoa. Aí a gente vai lembrar, por exemplo, do hino de Bezerra de Menezes, do cadinho imortal. Vocês já ouviram falar dessa expressão, né? Do cadinho imortal que é a vida. Vocês sabem o que é um cadinho? Um localzinho que a gente põe como se fosse um pilãozinho pequeno, a gente moe. Aquele dá uma energia quando você está fazendo
Às vezes você tem que ter cuidado, quando eu estive na universidade, junto no laboratório de química, até com a força que a gente faz. Porque se a gente faz muita força, a energia é tão grande que transforma aquela matéria que a gente está colocando e a gente não obtém os resultados que nós precisamos. Então, quando a gente observa o cadinho da vida que nós reencarnamos, então nós, quando aqui estamos, diante dos problemas, nós todos temos como objetivo sermos antifrágeis. Entramos na nossa existência, vamos passar por inúmeras dificuldades, para que ao final da existência a gente saia melhor. Então, o objetivo de um espírito, ao observar a sua existência, é observar que, assim como na natureza, tudo que nos acontece ao redor tem o objetivo de nos aperfeiçoar. Tem o objetivo de nos fazer crescer. Ó, vamos ver um exemplo? A humanidade inteira, do Japão ao Brasil, nós tínhamos uma esperança quando a pandemia apareceu e afetou o planeta. Qual era a esperança? De que nós saíssemos melhores. Porque isso está intrinsecamente relacionado com o espírito. O espírito tem a consciência de que quando ele enfrenta um desafio, ele tem que sair melhor. A grande diferença é como enxergar o que é que vem a ser melhor. Por isso a necessidade de nós, ao iniciarmos um ano, observarmos como foi o ano passado. Como nós lidamos com as situações do ano passado. As perdas de entes queridos, as perdas afetivas. Como nós lidamos com as dificuldades financeiras. Como é que nós estamos gerenciando as dificuldades no centro espírita. Tudo isso não aparece por acaso. Porque para nós bem sabemos, não existe acaso. Até mesmo o irmão mais distante do Evangelho, que possa, porventura, bater a porta da casa, ele não bateu à toa. Foi permitido que ele pudesse ali estar. Então, nós compreendemos que na nossa vida nós recebemos um direcionamento. E isso Emmanuel faz questão de esclarecer quando perguntado no livro Consolador sobre o determinismo divino. O direcionamento não é o objetivo de tirar o livre-arbítrio. O direcionamento é como Jesus diz a Paulo de Tarso. São os aguilhões que a vida nos oferta para que possamos ter como fim o nosso melhoramento. Aí nós vamos começar a observar os nossos compromissos. Quando nós começarmos a nos avaliar de que maneira nós nos encontramos e estamos reagindo à realidade, nós vamos começar a nos comprometermos conosco. Sabe aquela busca maravilhosa que a gente adora fazer na Shopee, de produtos que a gente pode encontrar, na Shein, uma série de coisas? Nós vamos fazer dentro de nós mesmos. O que precisa ser aperfeiçoado? O que precisa ser modificado? O que eu ainda não consegui fazer? Querem um outro exemplo de como a tendência é sempre de que nós sejamos antifrágeis? Há uma oração que todo mundo gosta de cantar, principalmente quando chegou tudo, que o Fagner imortalizou na voz dele. Oração de São Francisco. Lá, ela nos diz, onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Se eu não possuo, eu tenho que procurar. Porque é muito fácil ser juiz de obra pronta. Eu observar uma discussão e um problema
e querer ser um juiz para apaziguar e depois buscar dar razão a A e a B, sem levar, de fato, o que precisava naquela situação. Se é uma situação de discórdia, de contenda, será se precisava que algum tivesse razão ou que alguém servisse como juiz? Querem um exemplo? Jesus é perguntado por um jovem, na verdade, ele é abordado por um jovem que exige que ele vá dizer ao seu irmão que volte a dividir a herança certa dos pais. Conhece essa história? O que ele responde? Quem me fez juiz para poder dizer para o outro o que ele tem que fazer? Agora, a tia eu tenho como dizer, perdoa. Olha a diferença. Porque a cada um de nós, a prova se apresenta de uma maneira diferente. Correspondente ao nosso nível evolutivo e ao nosso nível de conhecimento. É por isso que se diz que ela não é maior do que o fardo que os nossos ombros podem carregar. Então, quando eu observo essas situações, eu começo a perceber que para esse ano a gente vai fazer um ano diferente. Porque nós não vamos mais esperar dos outros. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós somos capazes de observar a realidade ao nosso redor e que nós possamos fazer isso, inclusive se nós pegarmos o opúsculo da FEB, da Federação Espírita Brasileira, que orienta a implantação do Evangelho no lar, nós vamos ver lá, bem na metade, nós vamos ver o roteiro para a implantação do Evangelho no lar. Como fazer o Evangelho no lar? E um dos momentos que ele pede para que nós paremos é quando nós estamos encerrando o Evangelho, após a leitura, após o comentário, nós vamos ter uma oportunidade de fazermos uma irradiação. É naquele momento em que nós vamos pensar nas pessoas que estão ao nosso redor. É nesse momento que a gente vai se lembrar dos inimigos, dos que nos perseguem, do que nos caluniam. É nesse momento que nós vamos assumir o compromisso de seguir o Evangelho, de viver o Evangelho, de ser o Evangelho. Porque é muito fácil, nós podemos elencar ao longo do ano roteiros para os outros seguirem. Muito fácil. Mais difícil é nós seguirmos aquele. O compromisso maior conosco tem que ser, como nos diz essa mensagem linda do Emmanuel, que está no livro Alma e Coração. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo querido Emmanuel, no primeiro capítulo, intitulado Começar de Novo. Eu vou pedir permissão a vocês para lê-la aqui e depois a gente poder comentar. Erros passados, tristezas contraídas, lágrimas choradas, desajustes crônicos. Às vezes, acreditas que todas as bênçãos jazem extintas e que todas as portas se mostram fechadas à necessária renovação. Esqueceste, porém, de que a própria sabedoria da vida determina que o dia se refaça a cada amanhã. Começar de novo é o processo da natureza, desde a semente singela até o gigante solar. Se experimentaste o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sob a corrente do desencanto.
Só para lhe auxiliar, que eu acho que é uma senhora que a senhora estava falando, está lá na porta para entrar. E ela não conseguiu entrar. Se experimentaste o peso do desengano, nada te obriga a permanecer sob a corrente do desencano. Reinicia a construção dos teus ideais em bases mais sólidas e torna ao calor da experiência a fim de acalentá-los em plenitude de forças novas. O fracasso visitou-nos em algum tentame de elevação, mas isso não é motivo para desgosto e autopiedade. Porquanto, frequentemente, o insucesso de nossos anseios significa ordem divina para que nós mudemos de rumo. E começar de novo é o caminho para o êxito desejado. Temos sido, talvez, desatentos diante dos outros, cultivando indiferença ou ingratidão. No entanto, é perfeitamente possível refazer atitudes e começar de novo a plantação da simpatia, oferecendo bondade e compreensão àqueles que nos cercam. Teremos perdido afeições que supunhamos inalteráveis. Todavia, não será justo, por isso, que venhamos a cair em desânimo. O tempo nos permite começar de novo, na procura de nossas afinidades autênticas. Aquelas afinidades suscetíveis de insultar-nos coragem para suportar as provações do caminho e assegurarmos o contentamento de viver. Desfaçamos-nos de pensamentos amargos, das cargas de angústia, dos ressentimentos que nos alcancem e das mágoas requentadas no peito. Descerremos as janelas da alma para que o sol do entendimento nos higienize e reaqueça a casa íntima. Tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra em todas as direções. Efetivamente, em muitas ocasiões, quando desprezamos as oportunidades e tarefas que nos são concedidas na obra do Senhor, voltamos parte, a fim de revisá-los e reassumi-los, mas nunca tarde demais. Emmanuel. O Emmanuel, ele traz uma mensagem que ele nos coloca exatamente o ponto que nós refletimos sobre o antifrágil. Todos nós que aqui estamos reencarnados temos possibilidade de enfrentar dissabores na vida. Aliás, arrisco-me a dizer que eles fazem parte da jornada. E como ele nos disse, nós não devemos nos apegar aos dissabores. Nós não devemos alimentar a réplica desses sentimentos. Observemos como Jesus nos ensina um comportamento de melhorar-se a cada vez mais, de tal forma que gera o constrangimento das pessoas que estão diante dele. As pessoas, quando levam a mulher adúltera para Jesus, tinham a esperança de que ele fosse a verdadeira justiça. Como se nós imaginássemos que ao aprendermos e vivermos o Evangelho, nós nos tornaremos juízes da vida alheia. Aí é uma revisão. Qual a conduta do Cristo? Aqui não há quem vá te arremessar uma pedra sequer. É tão profundo
refletir sobre os erros que espelhamos igualmente dos outros em nós, que não fica um, para que possa se colocar na condição de juiz. E o ensinamento é tão marcante, tão profundo, que nós, 2000 anos depois, percebemos que a simplicidade é muito melhor do que o complexo. O menos é mais. O menos nas ações, o menos nos sentimentos, o menos nos pensamentos. Quando Jesus é esbofeteado, ele oferta outra face. Quando ele é esbofeteado no sinédrio, ele faz uma pergunta: no que foi que eu disse que ofendeu? Faz o indivíduo pensar, mas não o acusa. Não o diminui, não o menospreza. A tarefa do seguidor do evangelho não é se portar como melhor do que ninguém. É de buscar ser melhor do que a si mesmo. Porque os dissabores nós vamos enfrentar. Maria enfrenta a perda do marido. Jesus igualmente sofre partida de um espírito que lhe é querido, lhe é familiar, para uma outra jornada, saudade. Que nós, a gente conversava sobre as outras culturas, né? No português, muito bem conseguimos sintetizar em uma palavra. Saudade. Então, Emmanuel nos coloca que nós precisamos aproveitar as experiências da nossa existência para nos fortalecermos. Mas tem gente que cria uma casca para dizer: mas eu sofri demais. Eu brinco às vezes com a minha esposa, que é psicóloga, que no meio familiar, né, nós já temos um meio familiar de pessoas já mais velhas, e ela tinha duas tias gêmeas, Ana e Neném, que eram assim conhecidas, né, que desencarnaram um pouco antes da pandemia. As duas, quando a gente chegava, ficavam competindo entre elas para ver quem tinha mais doença. Era engraçado. Mulher, mas eu já não consigo mais andar. E a outra, e eu que já estou assim, assim, assado no braço, tem 3 dias que eu não consigo mexer. Isso é você conseguir ficar retroalimentando isso constantemente. Não faz sentido. Mas nunca é tarde demais para começar. Nunca. Isso ele nos garante. Nunca é tarde demais, porque nunca é tarde demais para que o Evangelho floresça em nossos corações. Aonde está isso lá no Evangelho? Quando nós vamos ver a pergunta que Kardec faz e a resposta de São Luís, será se é justo que nós sacrifiquemos a nossa vida por um criminoso? Aí a resposta é: quem sabe com o teu ato tu não consigas acender uma luz naquele coração, e você não sabe se você vai desencarnar mesmo, nem se ele vai desencarnar. O que você tem que fazer é fazer o bem. Você tem que fazer o bem. Então nós recebemos quase que um receituário de como nós devemos seguir a nossa jornada, melhorarmos. Assim faz Ananias ao dizer para Saulo de Tarso, no livro Paulo Estevam. Porque o Saulo de Tarso acha que para ser pregador do evangelho basta conhecer. E não é assim. O Ananias olha para ele e diz: de fato, Deus te escolheu para que tu sejas um pregador. Mas para que sejas semeador, precisas de semente. E semente, só a experiência na vida vai te dar. Como é que nós vamos rogar nas nossas preces diárias para nos afastarmos das sementes que nos dão a experiência da vida?
É como aquela personagem muito bem ilustrada no filme Nosso Lar, que senta com André Luiz diante do ministro do Auxílio, e ela quer visitar a família, mas não trabalha para visitar a família. Acha um saco ter que trabalhar. Como é que nós vamos fugir daquilo que nos traz os méritos do que nós vamos ter na frente? Não faz sentido. Não faz sentido. Como eu desejo uma vida mais calma, mais tranquila, mas se eu só vivo na turbulência, se eu só acumulo sentimentos de turbulência. Então, quando o ano muda, pode ser a cor que for que a pessoa esteja utilizando. Eu acho muito engraçado essa época. Eu tenho uns parentes muito supersticiosos, sabe? E eu já passei o ano novo até de preto. Aí o pessoal, menino, tu não sabe o que tu tá trazendo para ti. Eu digo, não, a cor da blusa é preto, mas o coração aqui, a gente tá outra coisa, né? A gente fazendo a pressa para mudar para outra coisa. Porque a gente se apega ao exterior. Aí bota as sementes nas romãs que a gente tem que comer. Tem gente que nem gosta de romã, tá lá catando as sementes da romã nos rituais desnecessários. Porque não adianta comer as 7 romãs e no outro dia tá conhecendo e botar os meninos pendurados de castigo de ponta cabeça na árvore. Não faz sentido. Ah, mas minha vida não mudou, foi porque eu não comi 7, eu só comi 6. Mas não mudou o coração, não vai. Então, quando o ano chega, que se renova, porque há importante reflexão, há uma mudança na psicosfera da Terra. Completa. Renova-se o planeta com a esperança de dias melhores. Mas são os mesmos 365 dias do ano passado. Agora, o que nós vamos fazer com ele é que tem que ser diferente. Então, nosso compromisso é entender, acima de tudo, e como Kardec nos coloca, o objetivo da doutrina espírita é nos auxiliar a sermos pessoas melhores. Não tem outro. Qualquer coisa que venha paralelo é um apêndice desse. Primordial é nos fazer pessoas melhores. Se nós não estamos melhores do que no começo do ano passado, nós precisamos parar para pensar. Porque o problema não é o mundo. O problema não está no mundo. Está na gente. Nós precisamos parar de culpabilizar e terceirizar a responsabilidade. Nós precisamos compreender que se nós não sairmos melhores da pandemia, o problema não estava no vírus, não estava porque os espíritos não mandaram, ou não saímos porque nós não quisemos. Nós não cultivamos o evangelho. A gente estava falando muito sobre cultura, né? E uma coisa que eu acho maravilhosa, apesar de eu não estar aqui hoje, né, usando, mas da cultura oriental, especialmente a japonesa, que basta que eles sintam um cisco no olho diferente, eles já põem a máscara, mas não por si, pelo outro. Pelo outro. Nós, muitas vezes, utilizamos hoje por medo de legislação ou por medo de pegarmos. Mas nós não enxergamos que, muitas vezes, a questão é com o outro. Né? Aí fica o puxão de orelha da espiritualidade do indo para eu poder ter vindo. Né? É muito de pensar no outro. Então, nós precisamos começar a avaliar como nós estamos conduzindo as nossas existências. Aproveitar as oportunidades para que nós possamos crescer. E não para colocar nos selos de frágil. Não me toque. Inclusive, há esses selos, rótulos. Às vezes, não, nem fale não, que a pessoa, você já sabe que a pessoa responde. Fala não. Deixa para lá, deixa. Às vezes, quem faz muito isso são os mais velhos, né? Que já não aguentam mais tanto conflito.
Aí disse, meu filho, não diga não, deixe, está certo, me desculpe. Exatamente por essa questão do frágil, que a gente não consegue mais sentar e dialogar. Imaginar que, por exemplo, na Grécia Antiga, isso era um exercício constante para crescimento do pensamento. Para crescer o pensamento, para que ele se popularizasse, para que ele se irradiasse, para que ele melhorasse, para que ele se aperfeiçoasse, precisava que as pessoas conversassem. Que é a compreensão de que nós não temos o conhecimento. E isso Kardec faz. Quer ver a prova maior de como esse conceito do antifrágil é tão presente no Espiritismo? Veja, obras do Livro dos Espíritos foram presas em Barcelona. Kardec, no intuito inicial, queria solicitar o retorno das obras, já que elas não tinham mais como prosseguir ao destinatário. O que os espíritos disseram? Não faça nada. Por quê? Porque quando tocou fogo no alto de Barcelona, as pessoas tiveram o desejo de saber por que aquele livro está pegando fogo. Ou seja, permitiu que o conhecimento chegasse às pessoas. E Kardec aprendeu uma lição. Tanto é que em 1858, em janeiro, como nós estamos agora, Kardec começa a publicação da Revista Espírita, para permitir que o conhecimento espírita recebido dos espíritos discutido com as pessoas. Que as pessoas recebessem, lessem, comentassem, criticassem. Porque, como nos diz num quadro maravilhoso que tem ali na frente, dito, né, por Kardec, uma pintura ali com representação de Kardec, a fé só pode ser fé quando ela encara a verdade face a face em todas as eras da humanidade. Ou seja, a fé, ela não é frágil e nem é robusta. Ela vai se transformando à medida que o conhecimento vai. E a pessoa vai aprendendo, assimilando. E entendendo que fé, acima de tudo, é saber. E saber é cumulativo. Ele não tem fim. Tanto é que na Revista Espírita de 1868, quando Kardec vai receber uma mensagem sobre os Messias, ele diz que quando nós chegarmos ao estágio de espíritos puros, é que nós iniciaremos os conhecimentos divinos. E a gente acha que já sabe muita coisa. Porque recebe umas 4 cartas psicografadas por mês, a gente acha que já tem um contato com tudo. Não é assim. A humildade é o cerne de tudo isso. Compreender que nós sempre temos o que melhorar, o que crescer, para onde irmos. E foi assim que o Espiritismo se fortaleceu, porque ele é baseado nisso, na construção coletiva, de pensar, de questionar. Assim devem ser as nossas existências. Para que nós possamos crescer, precisamos também aceitar a crítica do outro que convive com a gente. Que depois da gente, é o que mais sofre com a gente mesmo, é o outro. Primeiro a gente sofre com a gente, antes de dormir. Já pensa logo como foi o dia. Então a gente precisa ouvir o outro. Então o nosso compromisso tem que ser, acima de tudo, de humildade, tranquilidade, respeito, amor, cordialidade. E assim, gostaria de começar o nosso ano com ares novos de esperança e renovação. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade e que Jesus nos abençoe. Bom, mais uma reflexão desta noite trazida aí pelo nosso irmão Igor.
E aí vamos fazer aqui apenas um pequeno comentário que eu achei bastante importante. Ano novo, compromissos novos. Quando a gente lembra que foi nos trazido a ideia de que nós somos espíritos eternos, fomos criados e aí temos a eternidade para evoluir. Mas aí chegou um grande poeta brasileiro que nos trouxe a ideia do tempo. Que o tempo ele é fatiado. E graças a essas fatias, nós podemos recomeçar. Nós temos um ano, temos os meses, temos os dias, temos as horas. Eu achei interessante esse comentário sobre o tempo, né? Que a gente sempre diz, no próximo ano eu vou mudar. E aí é uma oportunidade que é nos dada para que a gente possa exercitar. É uma oportunidade que a gente tem de começar a trabalhar essa mudança. Porque, como foi bem explicado pelo nosso irmão Igor, é chegado ao tempo em que nós podemos deixar de carregar tantos pesos que acumulamos no ano passado. E assim eu posso dizer, este ano eu vou tirar o egoísmo. Não, este ano eu vou tirar a inveja. Este ano eu vou tirar o orgulho. E aí são tantos pesos que a gente carrega que a gente sempre diz, não, mas este ano eu vou mudar. Tem uns que pensam em mudar apenas a parte física. Ah, eu quero perder uns 10 quilos. Isso que o Igor que diz. Mas enquanto tem outros que dizem, oh meu Deus, como a Edna, eu quero ganhar uns 10 quilos. Mas isso é a vida. Mas o que nós não podemos esquecer é esses pesos que a gente carrega e que a gente deve iniciar uma nova vida, tirando o orgulho, o egoísmo, a vaidade e recomeçar o tempo para que a gente possa, sim, iniciar uma nova jornada. E diante desta reflexão do nosso amigo Ivo, nós agradecemos a ele pela essa ótima oportunidade de reflexão, agradecemos a Deus, agradecemos o nosso divino mestre, agradecemos ao nosso mentor espiritual desta casa, Felinto Martins, por nos dar um novo ano de recomeçar a evangelizar, a trazer a doutrina espírita para a nossa vida, o dia a dia, não apenas os conhecimentos, mas a prática. E assim, Jesus amigo, Jesus amado, peço a permissão para dar por encerrado a nossa doutrinária da noite de hoje. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Obrigado, Igor. Agradeço. Boa noite. É ótimo.